Hoje eu vim contar uma história da minha vida, uma parte, porque são várias coisas, né, que eu passei, muita coisa mesmo. Mas uma delas foi o seguinte: você sabia que eu já vendi sorvete no calçadão de Bangu, eu e meu marido? Deixa essa história, eu vou te contar para você ver como você tem que vencer preconceito, você tem que acreditar, você tem que sonhar e além do preconceito você tem que estar atento às oportunidades, né? E ter fé, né? Muita fé, muita fé. É, Quando eu comecei a trabalhar com festa, eu vendi o almoço para comer a janta, né? Eu não tinha casa de festa própria, eu prestava serviço de buffet e de decoração em várias outras casas de festa. E meu marido, ele era soldado do Fuzileiro Naval, Marinha. Ganhava pouquinho, acho que é um pouquinho mais que um salário mínimo. E a gente morava de aluguel, não tínhamos nada. E todo o dinheiro que eu ganhava de festa, que era muito pouco, quando sobrava, porque eu fazia um evento aqui, outro ali, eu ainda estava fazendo o meu nome, né? E aquele pouquinho eu investia de novo em festa. Tudo que eu ganhava eu investia em festa. Eu não tinha, eu não tinha uma televisão direito. A televisão que a gente tinha era uma pequenininha que eu acho que ele ganhou num sorteio. Então, a gente vivia com dificuldade, sim. Só que a gente acreditava nos nossos sonhos, né? E para nossa surpresa, assim, um ano que eu já estava morando com ele perdeu o emprego, porque militar você tem que ter a pontuação, fazer curso, e ele não fez esses cursos, não atingiu a pontuação e ele teve que sair. Quando ele saiu do quartel, ficou desempregado, a gente ficou assim, nossa, o que a gente vai fazer? Eu lembro que ele veio chorando no carro, mas chorava, 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 perdido, perdi meu emprego, o que, é que eu faço na minha vida e tal. E chorou, 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 chorou. E eu deixando ele chorar, né? Que a pessoa tem que botar para fora. E ali, naquele momento, você também não pode nem falar nada, você tem que dar força, né? E quando ele terminou de chorar, eu falei para ele assim: olha, agora que a sua vida vai começar. Agora que você vai ser dono do seu tempo. Na época, assim, não tinha o que falar, né? A gente tem que dar força e é isso aí mesmo. Eu sei o seguinte, a gente ficou pensando o que a gente podia fazer para poder substituir aquela renda ali. Aí, meu cunhado, pesquisando na internet, sorvete, na internet, nem lembro se era internet, era, mas não como hoje, porque isso tem muitos anos atrás. Eu sei que meu cunhado estava pesquisando, devia ser aquelas internet lenta, ele estava pesquisando sorvete. Por quê? Ele também perdeu o emprego na mesma época, ficaram os dois desempregados. Aí ele falou: olha, eu estou pesquisando um negócio de sorvete, só que a máquina é 18 mil. Vocês não querem entrar com a gente? Aí a gente pensou: nossa, mas a gente não tem nem 9, que dirá 18. Aí ele falou: eu também não tenho, mas a gente parcela. Ah, então vamos ver quantas vezes dá para fazer essa máquina aí. Nós compramos a máquina, nós demos R$ 1.500 de entrada, dividido por dois, e 16 cheques para frente. Olha, só que o seguinte, a gente comprou a máquina, a gente não conhecia nada do ramo, a gente não tinha nenhum ponto comercial, não sabia nem onde ia colocar a máquina, a gente só comprou. E a máquina está chegando. E tu tem noção que o meu marido, ele bateu de porta em porta, sabe o calçadão de Bangu? Ele foi em umas 100 lojas, foi em todas as lojas, de ponta a ponta, bateu pedindo para que quem pudesse alugar um espaço. Sabe qual era o tamanho do espaço? O tamanho de uma geladeira, o tamanho da máquina de sorvete. Era um por um. Só para ele poder guardar, ele ficar na rua, ele não ia ficar nem dentro do comércio, ele ficar na rua e na hora de, de fechar o comércio, ele colocaria a máquina para dentro. Aí ele oferecia R$ 1.000
por mês para poder a pessoa deixar ele fazer isso. Gente, para todos negaram, ninguém. Ele foi em 100 pessoas, todo mundo negou. Eu lembro isso durante dias, né? Eu me lembro que a gente já estava desesperado já, porque a gente batia em porta e as portas se fechando, se fechando. E eu me lembro que naquela noite, sabe, que ele falou assim, gente, eu não sei mais o que fazer, tá todo mundo, não tem lugar para colocar a máquina. Aí eu virei para ele na época, né? Hoje não, hoje eu tô afastada da igreja, mas na época, né, eu fui criada na igreja, então aquela coisa de acreditar em Deus e tal, isso daí eu tenho. Eu falei para ele, amor, só Deus pode fazer algo pela gente, ninguém mais. E a gente orou, aquela madrugada a gente acordou para poder orar e joelho e orou, Senhor, entrego em tuas mãos. E, gente, para nossa surpresa, de manhã cedo o telefone tocou, um comerciante pedindo para ele ir lá conversar. Quando ele chegou lá para conversar, o comerciante aceitou a proposta e deixou a gente colocar a máquina na rua e guardar a máquina na loja dele, né, em troca desses R$ 1.000. Então, assim, detalhe, nós compramos uma máquina que a gente não tinha dinheiro, foi com força, coragem, acreditar. Claro que a gente não ficou parado esperando cair do céu. Todos os dias ia lá e tentava arrumar o ponto. Eu lembro que foram dias que a gente estragou muito produto, porque na época a internet não tinha a informação que tem hoje, que você digita lá no YouTube e aparece já a receita, várias receitas para você experimentar. Então a gente ficou fazendo sorvete até dar o ponto certo, anotando, até dar o... Estragamos muito e a gente já tinha o ponto, a gente tinha a máquina então e já sabia fazer o sorvete, mas não sabia como, não conhecia nada do ramo. Então, o que a gente fez? Vamos botar a máquina amanhã, já que a gente conseguiu o ponto. E prestações a vencer, né? Olha, e a gente sem dinheiro para pagar as prestações. E ainda com comprometimento de R$ 1.000 do ponto, com mais 1.500 na época, acho que era 1.500, 1.000, alguma coisa da máquina. Já estava comprometido. Gente, para nossa surpresa, primeiro dia vendeu 800 sorvetes. 800 sorvetes. Aí a gente, caramba, será que isso daí vai ser todo dia? Aí, gente, foi essa média de 800 sorvetes por dia. Aí no mês seguinte, o que a gente fez? Vamos comprar outra máquina. Mandamos vir outra máquina, parceladas também, e arrumamos outro ponto. Por quê? Quando a gente ficou ali aqueles 30 dias, né? O Rogério, meu cunhado, assim, passaram a conhecer mais comerciantes, porque você vai todo dia ali no mesmo lugar, então você cumprimenta, tudo bem, que não sei o quê. E foram abrindo as portas. O outro comerciante falou, você pode botar aqui na minha loja também, porque eles começaram a ver que a máquina não ia ficar lá dentro, a máquina ficava na rua. Aí, segundo ponto, quanto vendeu? Nessa média de 800 sorvetes também. Aí no terceiro mês, o que a gente fez? Vamos comprar mais uma máquina. Mandou vir mais uma máquina. Essa máquina já vendia menos, vendia a média de 500 sorvetes por dia. Quando eu falo 500 é assim, 470 a 520, sempre nessa média assim. Quando eu falo 800, eu falo de 750 a 900, entendeu? Aí vendia a média de 500. Então eu tinha duas que vendia 800 e uma que vendia 500. Dava a média de 2.000 sorvetes por dia com lucro de 70%. Gente, a gente ficou assim, nossa, esse negócio é bom demais. Olha, eu vou te falar uma coisa.
Eu sei que dava assim de lucro, uns 40, ou uns 40 mil, dividido por dois, dava tipo uns 20 mil para cada um. Gente, tu tem noção do que é a pessoa ganhar um salário e ela ir para 20 mil? É um salto assim, sabe? Pena que não durou muito o sorvete, mas durou o ponto suficiente para a gente ganhar um dinheiro bom. Por que não durou muito? Porque nós ficamos um ano, eu acho que um ano e meio. Os comerciantes começaram a ver muita fila mesmo para comprar o sorvete. Lembra dessas maquinazinha italianinha em calçadão? Então, nós fomos uns dos primeiros naquilo ali. Os comerciantes começaram a ver que tinha muito movimento. O que começou a fazer? Eles compraram a máquina e tiraram a gente. Só que também acabou não dando depois, porque quando você passava no calçadão, tipo, devia ter umas 20 máquinas, em vez de 3, tinha 20. Então o movimento foi caindo, porque aquele lucro ali foi começando a se distribuir, né? Esse é um ponto. Agora, o mais importante que eu queria falar com você é o seguinte: primeira coisa, você acreditar em Deus acima de tudo, sabe? Porque primeiro, acreditar. Segundo, você tem que ter. Peraí, meu vídeo não é editado, não vou fazer de novo. Eu tenho que lembrar, peraí. Medo. Vamos falar sobre o medo. Ele morava em Bangu. Ia lá para São Gonçalo, tudo com medo de pedir para vir para mais perto, com medo de pegar um comandante Caxias. Gente, quando eu conheci ele, eu falei assim: nossa, por que você trabalha tão longe da sua casa, né? Podendo pedir transferência para cá? E era medo. O medo paralisa a gente, faz com que você perca várias oportunidades na sua vida. Esse é um ponto. Outra é do preconceito. Gente, um dia eu estava no calçadão vendendo sorvete e meu marido lá vem vestido de palhaço. Sorvete R$ 1. Gente, uma cliente me vira e fala assim: passa por mim, olha de novo, passa por mim, olha de novo. Aí vira para mim: que houve? Aí eu: que houve o quê? Aí ela: mas você tá vendendo sorvete? Aí eu: tô vendendo sorvete. Aí, mas você parou de trabalhar com festa? Eu: não, trabalho com festa, só que eu vendo sorvete também. Aí vim abastecer a máquina. Por que eu tô falando isso? Ela não tem culpa de ter me olhado assim, sabe? Tu tinha que ver a cara de pena dela, sabe? Ela tá com muita pena de mim mesmo. Eu tirando um dinheiro bom, até mais do que eu tirava com festa, mas ela tava com muita pena. Por que eu tô falando isso? Que ela não tem culpa? Porque isso é a nossa cultura. A gente tem mania, a gente brasileiro tem mania de achar que o vendedor, ele quer vergonha vender. Não é vergonha vender, gente. A gente acha que só quem tem o diploma colado na parede, quem tem o canudo embaixo do braço, tem valor, mas não é. O que gira a economia são as vendas. E assim, isso é muito chato até para quem faz uma faculdade, porque ele desde pequenininho, o pai, ó, tem que estudar, tem que estudar, tem que passar num concurso, que aí você vai ser alguém. Só que o cara estuda, então ele acha que eu vou estudar, também não por mal, não que o pai queira o mal, mas sem querer, né, pela nossa cultura mesmo. Aí o pai, o adolescente, ele vai lá, estuda, a criança estuda, faz uma faculdade, ele acha o seguinte: depois que eu me formar, todos os meus problemas financeiros estarão resolvidos. Só que ele começa a se deparar com o seguinte: aí você tem que ter habilidade de venda, senão você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico, se você também não souber
vender o teu serviço, você também não consegue nada. Aí ele se depara com a venda, ele se depara com a educação financeira, que ele tem que saber que ele tem que gastar menos do que ele ganha. Ele se depara com uma série de situações que não foi ensinado para ele, que ele vai ter um mercado super competitivo, que não tem vaga de emprego para todo mundo, que o concurso também é muito disputado, então ele vai para uma outra realidade que ele não achava que era assim. Esse é um ponto. O outro ponto é sobre oportunidades. Sabe o que eu costumo dizer? Oportunidade, ela tá aqui, ó. É uma nuvem de oportunidade. Ela tá para todos. Ela não tá só para mim. Ela tá para mim. Ela tá para você. Ela tá para todos, todos. Só que você tem que estar atento para você conseguir perceber a oportunidade. Tem gente que fala assim: ah, teve sorte. Eu não acredito em sorte. A sorte para mim é só quem ganha na loteria, né? Bilhete premiado. Eu acredito em oportunidade com encontro de preparação. Surgiu oportunidade, você está preparado para aquilo ali, né? E porque se a máquina, vamos referência na história que eu te falei do sorvete, se a gente não tivesse persistido, a gente recebeu 100 nãos para receber um sim. Esse sim vai mudando a sua vida. Por isso que você tem que ir sim. Olha só, cada vez que você for vender alguma coisa, que você for atender um cliente, um paciente, tanto faz. Isso vale para todas as profissões. Cada vez que você for atender alguém, que aquela pessoa disser não para o teu serviço ou para o seu produto, você bota na tua cabeça o seguinte: agora é menos um não que eu recebi. E vai computando isso. Quando der 50 nãos, aí tu vai receber um sim. Só que esse sim segura, porque vai ser o sim. Então, muito legal compartilhar um pedacinho da minha vida. E tem mais, tem muito mais para vocês. Não é fácil, mas é possível. É só você acreditar.